A paz do Senhor, hoje a palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que azoavam-se em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? E é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos o admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Hoje o Senhor quer ensinar alguns pontos aqui para nós estarmos gravados no nosso coração. Quando fala gravar no nosso coração, é para que nós não venhamos a esquecer, para que nada venha nos abalar. E às vezes você está passando por uma situação difícil hoje, buscando uma resposta do Senhor, a palavra está aqui para você hoje. E começa aqui assim, ó. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Esse é o primeiro ponto. Você vê que diz a palavra que Jesus estava ali e não, vamos falar assim, tanta gente que estava ali ao redor dele, escutando a palavra, aprendendo a palavra. Veio 4 pessoas ali para trazer um paralítico e viram que não tinha como chegar. Esse é o primeiro ponto que chama atenção, que o Senhor quer nos ensinar. Você vê que os 4 amigos desse paralítico que estavam carregando ele, eles não mediram obstáculo. Eles não vieram e não pararam ali e falaram assim: quer saber de uma coisa? Vamos deixar ele aqui, perto. Aí Jesus vai passar e quando Jesus passar, faz um milagre na vida dele. Não, eles não olharam isso. Eles foram e subiram no telhado. E falaram: Poxa, vamos passar por aqui, nós vamos passar aqui, nós vamos fazer um buraco e colocar ele nos pés de Jesus. E é o que eles fizeram. E assim o Senhor quer que nós façamos com a nossa fé, porque tanto é que Jesus ele fez o quê? Ele se admirou da fé dos 4, não da fé do paralítico, não, foi da fé dos 4. Porque ali, muitas das vezes, nós achamos que, vamos fazer algo diferente para Deus, mas nós não fazemos. E aqui você vê aqui, ó, estando e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados. Você vê que esses 4 homens, eles fizeram o diferencial. E hoje o Senhor está ensinando para mim e para você nessa palavra o que eu e você estamos fazendo de diferente para chamar a atenção de Deus, para desejar lá no fundo da alma a nossa transformação, a nossa mudança. Você que está tanto tempo batendo, orando, chorando, clamando para o Senhor, seja pela tua saúde,
seja pela tua vida financeira, seja pela transformação no casamento, na família, libertação de filho, de esposo, seja a sua libertação. O que você está fazendo de diferente? Você está esperando no Senhor um milagre? Ou você está indo provocar o milagre? Você vê que esses 4 homens, eles não ficaram esperando o milagre de Jesus. Eles foram provocar o milagre. Ou seja, eles fizeram com tanta fé, com tanto amor, que não tinha como Jesus Cristo não ser chamado a atenção e fazer o milagre. Porque é assim que Deus quer que nós façamos com a nossa vida perante Ele. Nós fazemos o melhor, buscamos de todo o coração, nós entregamos de toda a nossa alma, de nosso entendimento, confiamos nele de todo o nosso coração. O confiar, o entregar, o esperar no Senhor, você saber que você está fazendo o seu melhor, se esforçar ao máximo. Aí volto a perguntar, o que você está fazendo de diferente para Deus? Você quer o milagre. Você está batendo sempre na mesma oração. Senhor, muda minha casa, muda meu casamento, muda meu esposo, muda minha esposa, muda meus filhos, abençoa minha vida financeira, abençoa minha saúde, cura minha doença. Você está sempre na mesma oração e você está vendo que não tem resultado. Hoje o Senhor está ensinando nós através dessa palavra, faz algo de diferente para chamar a atenção de Deus. Usa a sua fé. Porque outro ponto aqui importante para nós observar, não eram os 4 homens que estavam doentes, não. Era o paralítico. Você vê, o paralítico que estava doente, esses 4 homens mostrou para Deus o quê? Que eles acreditavam 100% que Jesus Cristo poderia fazer o milagre com um amigo dele, conhecido dele, e também expressaram para Jesus Cristo o amor ao próximo. Agora eu pergunto para ti, aonde está a tua transformação interior? Você conhece a palavra? Você desceu nas águas do batismo? Você nasceu uma nova criatura? Por que ainda você continua arrogante, prepotente, nervoso, nervosa? Por que você continua orgulhoso, orgulhosa? Por que você ainda maltrata, fala com estupidez com as pessoas? Por que você ainda não domina, não tem domínio próprio? Porque às vezes você se irar é uma coisa, mas persistir na ira é outra coisa. Você ainda não está liberto, mas você acredita que está. Sabe por quê? Hoje o Senhor está ensinando que nós temos que entregar nossa vida 100% para o Senhor, reconhecer sim as nossas falhas, pedir perdão e começar de novo. Essa palavra é uma palavra de oportunidade para mim e para você reconhecer as nossas falhas e recomeçar novamente em Cristo Jesus. Tirar essas doutrinas de igreja, esses ensinamentos vão, mas sim mergulhar de corpo, alma e espírito na palavra do Senhor. Faz algo diferente para Deus. Você está acordando mais cedo, entregando suas primícias para Deus, já é um grande passo. Se você estiver fazendo, você está fazendo algo diferente para Deus, você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você está fazendo isso, acorda 1 hora mais cedo e busca o Senhor. Aquela hora para você orar, aquela hora para você ler a Bíblia, aquela hora para você falar com Deus. Você já está dando um grande passo, porque você está colocando o sacrifício da sua vida para Deus. É isso que Ele se agrada. Não é o teu dízimo, não é a tua oferta, não é sacrifício de igreja, voto, não é nada disso, não. Isso não agrada. Isso chama atenção, mas não agrada tanto a Deus. Isso praticamente é uma obrigação nossa, porque não somos apegados a nada, nós somos apegados à palavra do Senhor. Agora o que chama atenção, o que vai mover o coração de Deus é sua atitude de amor em relação a Ele. O que você está fazendo de excepcional, extraordinário para chamar a atenção de Deus? Muda a história sua. Para de ficar na mesmice. Esses 4 homens foram lá, eles não ficaram olhando os obstáculos, não. Eles poderiam fazer, porque eles não estavam ganhando nada. Não quer saber de uma coisa? Deixa ele aí, e depois nós volta aí. Para que é um dia que ele já está assim a vida inteira paralítico? Mais um pouco a mais, um pouco a menos. Alguém vai ajudar ele. Não desistiram no meio do caminho.
Você quer sua bênção, mas você desiste no meio do caminho. Você quer uma transformação financeira, mas você desiste no meio do caminho, porque uma pessoa fala que não vai dar certo, uma pessoa fala que está difícil a situação, uma pessoa fala que o país não está bom, uma pessoa fala que a tua doença não vai ter cura, uma pessoa fala que o teu casamento não tem jeito, os teus filhos não tem jeito, e você abraça isso, e você ainda diz que confia no Senhor. Você ainda diz que acredita no Senhor. Qualquer vento que se levanta contra ti, você se abala. E lógico, o diabo não é besta. Se um vento você se abala, ele vai colocar outro vento, outro vento, outro vento, outro vento, até virar um furacão na sua vida. E até quando você vai ficar nessa escravidão? Quando você vai agir a tua fé como esses 4 homens aqui agiram? Porque foi a fé dele que salvou o paralítico. E você vê que muitas das vezes você não entende, ou faz de não entender, porque é cômodo ficar na comodidade, ficar na zona de conforto. O que é difícil é sair da zona de conforto, é você confrontar com você mesmo, se sacrificar você mesmo. Na hora que você tiver esse compromisso com você mesmo, falar, chega, acabou, eu quero uma mudança e eu vou querer essa mudança, vai ser hoje. Hoje eu vou agir a minha fé. Aí Deus vai operar um milagre em você. Mas também em compensação, o diabo vai se levantar para colocar dúvida no teu coração. Como aqui se levantou aqui, ó. E estava ali assentado alguns dos escribas que zoavam em seus corações, dizendo, porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam-se entre si, lhe disse, por que razoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico. O que o Senhor quer nos ensinar com esse outro ponto? Que o diabo vai querer lançar coisas, palavras negativas na sua mente, colocar situações difíceis para você ver, obstáculos. O Senhor está dizendo, não olha para nada, olha para o foco da sua fé verdadeira, se você tem fé verdadeira em Cristo. Se você realmente acredita em Jesus Cristo, olha somente para Jesus Cristo, que vai se levantar e você vai usar da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém falar que você não vai dar certo, que você não vai ter cura com essa doença, você vai falar assim, você se enganou. Sabe por quê? Porque existe uma diferença. A palavra de Deus diz que aquele que serve a Deus nunca, nunca será abandonado. Aquele que é de Jesus Cristo, ele está com ele em qualquer momento da vida dele. E ele está comigo, e é em nome de Jesus Cristo. Sim, na força do meu braço não vai ter cura. Como você vê que não teve cura para as outras pessoas, porque foram na força do braço, mas não vivo eu, mas vivo Cristo em mim. É assim que você tem que agir. É assim, respirar fé, acreditar na fé. Ou você vive dessa maneira nos dias de hoje, ou você não vai aguentar a pressão que está por vir ainda. Se você ainda acha que a luta está sendo grande, você ainda tem que se preparar, porque vai se levantar mais ainda, porque está escrito e a palavra do Senhor vai se cumprir. Esteja preparado, esteja preparada. Para de ficar murmurando, para de ficar ouvindo as outras coisas, para de ficar ouvindo o diabo, colocando coisas negativas que você não pode, que não vai dar, que é difícil, outro não conseguiu e assim vai. Para com isso. Você não pertence a esse mundo, mas você pertence a Cristo Jesus. Por isso que é importante você descer nas águas do batismo e morrer, matar a velha criatura. Até quando você vai ficar nisso? Até quando você vai adiar o teu batismo, a sua entrega para o Senhor Jesus Cristo? Até quando você vai querer viver 2 vidas aqui na terra, colocando em primeiro lugar a sua vida e em segundo lugar a vida espiritual? Você tem que fazer o contrário. Colocar a sua vida espiritual em primeiro lugar, porque a vida terrena, Deus vai guiar os teus passos para você parar de sofrer. E você fica querendo uma mudança, mas você não muda. E o Senhor está dizendo, confia mesmo de fato e de verdade, e haja fé, porque Deus é contigo. Ele não vai te abandonar. E aqui, ó, olha o que ele fez aqui, ó. Ele disse para o paralítico Jesus, ó, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito
e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? É isso. Começa a tomar a tua posição em Cristo Jesus. Começa a agir a tua fé. Para de ficar com choração, com murmuração, questionamento e fazendo de vítima, de coitadinho. Isso não comove a Deus. O que vai chamar a atenção de Deus é você agir a tua fé. É você mostrar para o mundo que você é de Cristo e age a tua fé. Porque aí você vai ver a manifestação, a glória, o poder e o milagre na sua vida. Que hoje essa palavra o Senhor está nos alertando e nos ensinando. Esses 4 homens, não era eles que estavam doentes. Esses 4 homens não olharam os obstáculos que estavam na frente, aquela multidão de gente que estava na frente. Eles acharam uma solução, subiram no telhado, fizeram um buraco e colocaram o paralítico na frente de Jesus Cristo. Jesus se admirou pela fé que eles tinham. E eles chamaram a atenção de Jesus. Não foi a doença do paralítico que chamou a atenção de Jesus, que comoveu o coração de Jesus. Não, foi a fé daqueles 4 homens. E o Senhor está dizendo para ti hoje, haja a tua fé com certeza e confiança, não com emoção, com certeza e confiança, porque Jesus se agrada daquele que é verdadeiramente nascido e remido, transformado, naquele que tem uma fé verdadeira, confiante em Jesus Cristo. Então faz isso e você vai ver o milagre na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.